Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, queria deixar um testemunho para a sua meditação, para a sua reflexão, que eu tenho certeza que vai falar fortemente ao seu coração. Eu tenho certeza que você vai ser edificado por esse testemunho que aconteceu na minha vida e um exemplo muito grande para outros também que estão iniciando a sua caminhada com Jesus, que estão iniciando o ministério da pregação, do louvor e de uma forma em geral. Você que não é inscrito em nosso canal, desde já eu te convido a estar se inscrevendo em nosso canal, a estar compartilhando, a estar deixando o seu like, está nos ajudando a divulgar a palavra de Deus e que esses vídeos venham alcançar também outras pessoas no nome do Senhor Jesus. Queria deixar uma palavra para a sua meditação antes de entrar no meu testemunho, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1 e versículo 12, que diz assim: E disse-me o Senhor, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para poder cumprir. Vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para poder cumprir. O profeta Jeremias, aqui o seu chamado de Deus na vida dele, nós vamos notar e ver uma coisa: ele tinha facilidade em ver aquilo que Deus queria que ele visse. Isso é muito importante na nossa chamada e na nossa vida, na nossa caminhada. Nós ter a sensibilidade e nós ter o discernimento e ter a visão de ver o que Deus quer que a gente vê. Não que nós queremos ver, mas sim ver aquilo que Deus quer que nós vê. Jeremias, ele tinha essa facilidade de ver o que Deus queria que ele visse. Quando você vê a visão de Deus para a sua vida, se torna mais fácil você viver o chamado de Deus na sua vida. Quando você enxerga a vontade de Deus para a sua vida, quando você vê o propósito de Deus para a sua vida, compreende o que Deus quer para a sua vida, se torna mais fácil de você viver o chamado de Deus na sua vida. Deus chamou Jeremias e vai dizer que ele não passa de uma criança que não sabia falar. O Senhor disse: não se preocupa, vou eu colocar as minhas palavras na sua boca, porque o Senhor havia escolhido, separado para ser profeta. Desde o ventre ele já havia sido separado para poder exercer o chamado de Deus aqui na terra. Talvez nesta noite eu estou pregando para alguém que tem um chamado de Deus, que Deus chamou para poder estar ministrar a palavra, pregar o evangelho, e muitas vezes você se acha perdido, ou você se acha inferior do que outras pessoas, se acha incapaz de exercer aquilo que Deus usou alguém, que Deus falou contigo. Pois eu te digo, Jeremias também achou incapaz de exercer o chamado de Deus na vida dele, mas o Senhor vai assegurar ele dizendo: eu colocarei as minhas palavras na sua boca, porque eu te escolhi, porque eu te chamei para poder cumprir a minha vontade sobre esta terra. Então entenda e compreenda uma coisa: assim como Jeremias se sentiu incapaz, eu também me senti capaz um dia, porque eu tenho uma deficiência muito grande para quem prega a palavra, para quem anuncia a palavra de Deus. Hoje, para mim, está aqui no canal do YouTube, está nas redes sociais, está ministrando a palavra, está pastoreando. Se não fosse Deus, eu não chegaria até aqui. E também um acreditar no que Deus fez na minha vida e que Deus me chamou para isso. Veja bem, quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus, eu falava muito mais errado do que eu falo hoje. Muitas coisas eu entendo perfeitamente e compreendo. Estudei, fiz teologia,
para poder aprender mais acerca da palavra, continuo estudando até hoje. Só que eu tenho uma dificuldade, uma deficiência, porque a minha língua é pregada embaixo. E para acabar de piorar, quando eu tinha os meus 4 para 5 anos de idade, eu caí de um cavalete e eu torei a língua no meio e ficou espendurada. Mas Deus, pela sua misericórdia, a minha mãe não recorreu aos médicos, certamente. Os médicos iam querer amputar a minha língua, mas minha mãe sempre teve muita fé. E a vizinha dos fundos da minha casa era evangélica, por nome de Naí. A minha mãe ocorreu até a ela e disse: Naí, meu filho sofreu um acidente. Ele cortou a língua está espendurada. Os médicos vão querer amputar a língua do meu filho. Mas veja bem, o que é muitas vezes a gente recorrer às nossas necessidades a um servo de Deus que tem fé. Veja bem que ela falou assim, o nome da minha mãe é Rosalina, conhecida como Dete. Dete, eu tenho um óleo aqui na minha casa, ungido, que é da igreja. Muitos não acreditam nisso. Amém, respeito a fé de cada um. Mas eu em si, eu acredito nos mistérios de Deus. Sei que nada para Deus é impossível. E quando Deus quer operar, Deus opera e Deus faz do jeito dele, da maneira dele. E muitos não vão entender, não vão compreender e vai dar um nó na mente de muitos teólogos que vivem só a letra e infelizmente, mas não vivem o Espírito, as coisas espirituais de Deus e a entende ou a compreende. Minha mãe pegou esse azeite, esse óleo ungido, passou na minha língua e amanheceu colada no outro dia. Daí por diante, eu já tinha dificuldade em falar, em pronunciar um português aleatório, um português correto. E aí fiquei com mais dificuldade ainda de pronunciar o português. Veja bem que amanheceu colada, mas ficou a marca. Na minha cidade, onde eu moro, aqui em Planaltina do Goiás, muitos me conhecem minha família, sabem aonde fica ali a nossa igreja, onde eu pastoreio a igreja. Pela graça e misericórdia de Deus, pastor presidente da Assembleia do Trono de Deus Palavra Viva, conhecida como a MPV, que é Ministério Palavra Viva. Então todos aqui nos conhecem, sabem do nosso caráter, nossa conduta, sabem do meu testemunho, sabem das nossas vidas, nos acompanham de perto. Pois bem, Deus fez um milagre na minha vida, mas no decorrer do tempo, cresci, fui para o mundão, enfim. Quando eu me converti, que eu vim para o Evangelho, eu comecei a pregar a palavra de Deus, as pessoas zombavam de mim, sorriam de mim, aquilo me entristecia muito, É assim na vida de muitos, quando começa a ministrar a palavra de Deus, vai tropeçar em muitas palavras, até hoje eu tropeço em palavras, até hoje estou aprendendo. Na verdade, eu me sinto um novo convertido até hoje, porque até hoje estou aprendendo coisas novas e aprendendo com outras pessoas e não quero parar de aprender. Mas veja bem, alguns que têm dificuldade em ministrar a palavra de Deus, deixam se abater, porque alguém vai dizer para ele que ele não tem dom para isso, que ele não tem chamado para isso, que o negócio dele não é pregar, não é louvar, que o negócio dele é ficar sentado num banco. E assim muitos têm perdido a fé, a esperança, e não tem exercido a vontade de Deus sobre a face da terra, porque alguém matou a fé dele, alguém fragilizou a fé dele. Mas veja bem que quando as pessoas falavam isso para mim, eu ficava triste, porque eu não falo um português correto, um português de uma pessoa que estudou em uma faculdade, que sabe falar bem, não, mas eu entendo que é Bíblia e compreendo perfeitamente a palavra de Deus. Mas hoje em muitos lugares, em muitas igrejas, se você pronunciar um português, ou uma oratória, ou chegar lá com uma hermenêutica não muito desenvolvida, alguns vão rir de você, vão criticar você. Mas Jesus não olha para isso. Jesus quer que nós pregamos o evangelho dele, um evangelho que é simples. Os homens têm complicado o evangelho. Os homens têm trazido palavras que muitas vezes nem ele mesmo entende o que ele está ali falando em cima do púlpito, e muitos não conseguem compreender. Mas nós vemos um evangelho da igreja primitiva, um evangelho simples,
aonde homens indoutos, homens que não tinham letras, como Pedro, pregavam o evangelho, arrebatava quase 3.000 almas. No seu segundo sermão, quase 5.000 almas. E assim nós via um resultado muito grande em homens simples, que não tinham um português perfeito, mas eram homens cheios do Espírito de Deus. Homens que tinham a palavra de Deus, que tinham o Espírito de Deus. Jesus quer que nós pregamos a palavra dele, não com demonstração de palavras bonitas, não. Ele quer que nós alcançamos o coração daqueles que estão nos ouvindo com o evangelho direcionado que vem do trono de Deus, com uma palavra que vem diretamente ao coração daqueles que estão nos ouvindo. Pois bem, fui abatido por muitas vezes, mas quando foi um dia dentro do meu quarto, eu falei: Deus, eles não acreditam em mim, mas eu acredito no que o Senhor tem na minha vida. Eu acredito no que o Senhor falou comigo. Muitas vezes me dava vontade de parar de pregar, mas a palavra de Deus ardia tão forte no meu coração, que a minha vontade é de continuar pregando. Chegava em casa depois do culto, ia estudar a Bíblia, meditando na palavra, para poder pregar no outro culto, onde o pastor me entregava numa terça. A preocupação de trazer uma palavra e cada vez mais estudando. Na minha época, a juventude toda, eu sentado enquanto eu estava ministrando, eu falava lavanta, eu falava tudo errado, mais do que eu falo hoje. Eles sorriam de mim, eu continuava pregando a palavra de Deus. Deus foi me exaltando, foi me levantando, foi me dando força dia após dia, porque aquele que se exalta, Deus o humilha, mas aquele que se humilha, Deus o exalta. Deus abate o soberbo, mas levanta os humildes. Veja bem, quando foi um dia num culto, eu estava lá atrás do culto, na última cadeira sentado, o pregador começou a dizer e falar, aquele jovem lá atrás, mandou ficar de pé e disse: olha, Deus vai te usar para poder pregar a palavra dele neste Brasil. Você vai em muitos lugares, vai subir em púlpitos que vai ter juízes, vai ter promotor e vai ter de ouvir você pregando a palavra de Deus. E falou que eu ia pronunciar palavras que eu não sabia falar, mas em cima do altar o Espírito de Deus ia me conduzir e ia me levar a falar aquelas palavras a qual que ia ser de necessidade para aquele momento ali, daquele culto. Pois bem, eu já tive viajando em alguns lugares do Brasil, eu vi essa promessa se cumprir na minha vida, eu vi essa promessa se cumprir no decorrer dos anos, pregando em púlpitos que tinha juízes, advogados, jornalistas, homens que são letrados, homens formados. Não desprezo eles de maneira alguma, porque estudou para poder alcançar isso. O que eu desprezo é a soberba. O que eu desprezo é alguém achar que é melhor do que o outro, porque estudou em uma faculdade teológica, porque fez um bacharelado de teologia, porque fez uma faculdade de advocacia e acha-se melhor do que as pessoas porque estudou. Não, eu acho que aquele que estudou, ele tem que ajudar aquele outro que está começando, orientar em algumas coisas, não deixar a soberba, a exaltação entrar e falar algumas coisas que pode abater a fé daqueles que estão começando. Pois bem, eu vi essa promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Fui fazer teologia, fui estudar, fui me aprofundar, mas infelizmente essa deficiência que eu tenho na língua colada embaixo, e até hoje tem a cicatriz no meio, quando eu cortei, quando eu tinha 4 para 5 anos de idade. Pois bem, até hoje eu carrego ela, uma marca, mas uma coisa eu falo, não é impedimento de eu pregar a palavra de Deus. Jeremias achou incapaz de pregar. O Senhor diz: não, Jeremias, eu vou botar minhas palavras na sua boca. Moisés, quando foi chamado por Deus, ele disse: Senhor, sou homem de palavra pesada. O Senhor disse: Moisés, fui eu que fiz o homem, foi eu que fiz o mudo, o surdo, não sou eu que posso te usar também. Veja bem que Deus, ele chama, ele se responsabiliza para poder usar e para poder capacitar aquele a quem ele chama. Fica esse vídeo para a sua meditação. Deus te chamou, não se preocupa, ele vai te capacitar também. Se você não tem um português perfeito, uma oratória perfeita, uma hermenêutica, uma homilética perfeita, Deus vai te capacitar. Você vai ganhar almas por reino, porque o que importa para Deus é nós pregar o evangelho e alcançar almas por reino de Deus.
Deus. Eu profetizo na sua vida que você vai ser um ganhador de almas para a glória de Deus. Recebe esta palavra. Deus te escolheu, Deus te chamou para poder fazer a obra dele. Não deixe ninguém tirar isso de você, porque foi Deus que te escolheu para poder fazer a obra dele. Que Deus abençoe sua vida no nome do Senhor Jesus. E fica esta mensagem para